Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de Geografia. Nós vamos falar sobre a economia global e o aumento do desemprego. É uma aula para a semana 4 do PET 2. Preste bastante atenção, porque eu vou dar dicas bastante interessantes para vocês realizarem as tarefas. Quando nós falamos na questão do desemprego, né, nessa questão de economia mundial, nós precisamos entender o processo de industrialização, nós precisamos compreender que já desde a primeira Revolução Industrial, nós temos aí um processo de mecanização, de substituição da mão de obra artesanal, da mão de obra, no caso da primeira Revolução Industrial, manufaturada pela maquinofatura. Isso fez com que as pessoas, aqueles manufatureiros, aqueles artesãos que trabalhavam nas manufaturas, eles perdessem a sua função e, de algum modo, se tornassem operários. Qual que é o problema disso? Já naquela ocasião, nós já temos o trabalho de vários funcionários, de vários manufatureiros trocados por apenas um. Né? A redução muito grande do número de vagas de trabalho para nesse processo. E esse processo ele foi aumentando, né, foi ficando mais complexo com o passar do tempo, com o passar do século. E hoje nós temos a situação que nós temos, ela é de um avanço muito grande da tecnologia que exige cada vez mais a qualificação dos trabalhadores. Então, cada vez mais você tem necessidade de estar muito qualificado e está num processo também bastante contínuo de qualificação para estar dentro do mercado de trabalho. Isso é uma realidade que nós verificamos, né? À medida que as máquinas aí vão aumentando a sua tecnologia, você precisa ter mais pessoas qualificadas para trabalhar com essas máquinas, né? E cada vez mais qualificação e cada vez menos pessoas. E isso faz com que aumente aí a questão do desemprego. Então, aquelas pessoas que têm pouca qualificação, mesmo aquelas que até chegaram a um nível técnico, que tem alguma formação técnica, elas estão sendo aí substituídas por máquinas. Então, isso aí faz com que uma grande parcela da população, principalmente dos países desenvolvidos, elas se tornem suscetíveis aí ao desemprego e à pobreza, né? Aí nós vamos ver os problemas com as desigualdades, as mazelas aí, sociais nesse sentido. Nos países, né, em desenvolvimento, esse processo impacta diretamente a parcela jovem da população, que é a maior força de trabalho que nós temos. Diferentemente aí dos países desenvolvidos, né, a maioria dos trabalhadores hoje são na faixa aí de 20 a 30 anos. E qual que é o problema? Você tem pouca qualificação, pouca experiência daqueles que se propõem a trabalhar, porém você tem uma exigência muito forte daquelas empresas que estão contratando. E isso acaba sendo aí um disparate, né? Vira até meme de internet, mas como que você quer contratar uma pessoa jovem, criativa, qualificada, com experiência, sendo que ela é uma pessoa jovem, com pouca ou nenhuma experiência em uma função e você simplesmente não dá a oportunidade para ela. Então, essas exigências de qualificação, elas acabam impactando aí e trazendo um nível grande de subemprego e de desemprego, né, e consequentemente pobreza, problemas aí sociais ligados, né, também, por exemplo, inclusive a própria criminalidade, ligados a tudo isso aí, ok? Existe uma diferenciação nos tipos de desemprego
considerando alguns critérios, né, de qual é a raiz desse desemprego. Então, nós temos aí o desemprego estrutural. Preste bastante atenção nessa charge que eu coloquei aí. Está um senhor com uma plaquinha dizendo aí, ó, perdi o meu emprego para um robô. Aí tem um robô falando, fui trocado por um modelo com alguns bytes a mais. Então, é esse processo de modernização. Então, a substituição da mão de obra de uma pessoa por outra pela máquina, né? Nesse processo, você tem aí uma vantagem que vai basicamente, para o empreendedor, para aquela pessoa que empreende. Porque você tem, com as máquinas, né, uma padronização maior do que você produz, você tem um processo aí mais acelerado de produção, né, o que vai gerar grandes, né, e altos lucros para o dono dos meios de produção, para a pessoa que está ali produzindo, né, para a pessoa que é o dono da fábrica, né, e para as grandes empresas. Em contrapartida, você tem os problemas sociais, né, ligados a isso. O desemprego estrutural é isso. Então, é quando uma mão de obra de vários trabalhadores é substituída por uma máquina ou por um processo mais produtivo. Então, você diminui o número de pessoas trabalhando e aumenta o número de máquinas, ou você arruma um processo que simplifica, né, que acelera e que vai fazer que você dependa menos de trabalhadores na sua empresa. Assim, vários empregos deixam de existir, né? Então, ouve-se muito aí na mídia, vocês podem, inclusive, verificar uma breve pesquisa na internet falando, por exemplo, profissões que deixarão de existir nos próximos 20 anos. É assustador quando nós pensamos, quando nós olhamos, né? Até mesmo se, por exemplo, nós compararmos o estilo de vida no Brasil, né, algumas situações comparadas do Brasil com os outros países aí desenvolvidos, por exemplo, quando nós falamos da coleta de lixo, nós vemos que o Brasil ele acaba empregando pessoas que catam esse lixo. Então você tem o emprego do motorista, você tem o emprego dos ajudantes daquele motorista. Em outros países é diferente, já é completamente mecanizada. A coleta do lixo ela é feita por um caminhão e apenas uma pessoa que opera esse caminhão e opera a coleta de forma totalmente mecanizada, né? A ponto que, se fôssemos pensar numa modernização desse processo no Brasil, muitas pessoas ficariam desempregadas, ficariam desamparadas de algum modo. Então, há vantagens, né, no processo de mecanização, mas principalmente na questão aí privada, no setor privado, as benesses, os benefícios aí, eles vão ficar somente, basicamente, para aquela pessoa que é o dono da fábrica, ou seja, a própria empresa, né, os próprios aí, donos dos meios de produção. Uma outra forma de desemprego é o desemprego conjuntural. Esse desemprego conjuntural ele é uma situação temporária. É um período de crise que acontece e aí algumas vagas de trabalho vão sendo extintas, né? Você diminui a produção e as pessoas vão sendo mandadas embora do seu serviço. Então, por exemplo, eu acho que essa aula ela fica muito empírica, porque ela está sendo dada no meio da pandemia. E nós vimos muitas pessoas perdendo o emprego justamente por causa de tantas coisas que estão acontecendo aí, que causam aí também um impacto econômico, uma crise econômica que impacta a produção, né? Diminui o número de empregos aí, aumenta a informalidade,
aumenta aí o subemprego, o desemprego. Então, as coisas tendem, né, as vagas tendem a voltarem ao normal quando passa a crise. Mas o desemprego conjuntural é isso, né? Você tem um determinado período de crise em um país ou uma região. No caso da pandemia, nós estamos tratando aí do planeta, né, de quase todo mundo. Lógico que cada país tem a sua forma de enfrentar o, o vírus, de enfrentar essa situação, mas é uma situação que impactou bastante, que impacta bastante a vida das pessoas, e isso pode ser verificável, né? Então, essa questão conjuntural é esta, ok? Vamos para as atividades. Nós temos a número 1 e a número 2, são questões de múltipla escolha, e vocês vão entender aí a primeira, a parcela considerável de desemprego que se verifica atualmente no mundo está associada às mudanças estruturais na economia. É o denominado desemprego tecnológico ou estrutural. É correto afirmar que esta modalidade de desemprego é consequência, você vai marcar a alternativa correta aí. A número 2, o mercado de trabalho apresenta 3 tipos de desemprego. O cíclico ou conjuntural é um deles e caracteriza-se, você marca a correta. A número 3, vocês vão observar essa charge aí, várias pessoas desempregadas, e vai responder a letra A e a B, né, sobre o desemprego estrutural. Qual é o maior problema gerado pela falta de vagas na vida social? Né? Eu citei alguns problemas aí, e você pode também pesquisar outros e pesar aquilo que seria o maior. Né? Você precisa também construir a sua resposta de acordo com aquilo que é o seu entendimento sobre a matéria. A letra B, você vai falar sobre o desemprego conjuntural, que pode afetar diretamente a economia do mundo. O que é desemprego conjuntural? Dê exemplo de uma forma desse tipo de desemprego. Eu dei um exemplo aí muito claro e muito até, né, presente. Né? A gente não pode falar nem de situação recente, né? A gente fala de uma história aí do presente. Para os números 4, 5, 6, vocês vão observar essas 4 imagens. Né? O Brasil no século XIX, a colheita do café, e uma colheita aí mecanizada na África do Sul em 2018. Acima você vai ver uma montadora, né, na França, na década de 1950, e abaixo aí uma imagem de uma montadora de carros em 2017, na China. Preste bastante atenção nessas imagens, e elas vão deixar bastante claras as atividades para vocês. A número 4, né? Que diferenças você nota entre o trabalho retratado nas imagens antigas e mais recente? Quais são as principais diferenças aí? Quais são as vantagens da substituição da mão de obra por máquinas e robôs? Essa substituição é vantajosa para quem? Quem vai ficar com a vantagem? Em sua opinião, qual seria a principal desvantagem do processo citado na questão anterior, que se refere ao trabalho? Então, é uma questão pessoal, mas eu creio que dentro dessa aula ficou claro aí as questões aí das desvantagens, e você pode colocar aquilo que você acredita, né, aquilo que é a sua opinião sobre o assunto. Se você não tem uma opinião sobre o assunto, comece a procurar leituras, se basear em algo para responder às atividades. Eu sou bastante contrário às respostas prontas, né? Então, evite buscar respostas na internet. Às vezes, quando a gente tem aí perguntas
nas atividades pedindo a opinião, você tem 25 alunos que dão a mesma opinião do mesmo site de resposta pronta, né? Meu ódio diário aí do Brain. Então, eu peço que vocês realmente façam as atividades, lendo, fazendo leituras, prestando atenção na aula, porque isso será importante para vocês, né? Nós estamos falando aqui, hoje esta aula foi uma aula sobre, nós começamos falando sobre qualificação, né, de mão de obra, sobre qualificação, a parte de você estudar, de você não querer as coisas prontas, de você não querer respostas prontas, começa a sua qualificação aí, tá bom? Para que você, né, tenha uma capacidade de também mudar as coisas, né? De também conseguir criticar essa sociedade, esse modelo de produção que nós vivemos, né? Esse modelo de mundo que nós vivemos. Então, para que você tenha capacidade de melhorá-lo, você precisa se qualificar, né? Então, qualificar-se significa se tornar responsável pelo seu processo de aprendizagem, né? Você é o protagonista do seu conhecimento, né? Não sou eu o professor que somente ajudo, né? Somente dou algumas contribuições, não são os seus pais, não é ninguém, é você mesmo. Então, eu gostaria de pedir a você, encarecidamente, que tentasse fazer as atividades, e não esperasse a correção, né? Você consegue compreender as coisas bem. Se você pegar algum texto para ler, vai ser tranquilo para você se qualificar. É disso que eu falo. Então, boa semana, bons estudos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Deus abençoe vocês.